precisa jurar que as atitudes mais que falar, menos é mais. Menos é mais quando perdoa quem de graça feriu. Se você mesmo o coração já partiu, tudo é tão claro. Descobri um lugar bem depois da aparência, onde o simples venceu. Eu prefiro ficar onde mora a essência, mais do que só ter. Eu preciso ser. Menos é mais quando se vence sem palavras dizer. Se você cai também aprende a perder pra entender. Menos é mais poucos acordes num caminho de paz. Pra ir em frente a flecha anda pra trás. Entre o silêncio e o som, descobri um lugar bem depois da aparência, onde o simples venceu. Eu prefiro ficar onde mora a essência, mais do que só ter. Eu preciso ser. Descobri um lugar bem depois da aparência, onde o simples venceu. Eu prefiro ficar onde mora a essência, mais do que. Eu preciso ser menos a mais. Acorda, menina, acorda, menina, para mais uma mudança de ambiente. Fala, Leandrão! Bom dia, bom dia. Essa live nossa vai ser curtinha hoje, gente. Bom, porque nós temos alguns compromissos, mas a gente tem aqui um compromisso primeiro com vocês. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas importantes. A Paulinha vai ter que sair um pouquinho mais cedo. Depois eu vou deixar alguns recados muito importantes. Bom dia, minha amiga querida. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. E eu quero começar, Paula Negrão, para entregar para você que como eu tenho recebido testemunhos sobre as faces de Jezabel. Eu estou realmente impactada. Eu sabia que era um direcionamento da parte de Deus, sabia que Deus estava nos alertando, despertando, arrancando as escamas dos nossos olhos. Mas eu realmente sei que nós precisamos, de uma vez por todas, denunciar aquilo que nós estamos, muitas vezes, aceitando, né? Tolerando, e que Deus já deu uma ordem para a gente colocar o fim. Então, se você ainda não está no estudo dirigido, essa semana eu vou falar exclusivamente sobre manipulação.
Você sabe o que é manipulação, você sabe o que é os transtornos emocionais que são carregados através desta atitude, você sabe por que esse comportamento estava em Jezabel. E por último, o que fazer quando você entende que você está sujeitando a um manipulador. Não tem outra alternativa, tá lá para você. Serão 5 dias onde a gente vai ser sacudida. E se você não está no estudo dirigido, você coloca aqui, estudo dirigido. Nós tivemos uma aula terça-feira passada com Paula Negrão. Foi quarta, né? Não, foi... Nossa, quinta-feira, por causa do feriado. Quarta. Quinta-feira. Gente, foi sensacional. Que aula, amiga. Que aula foi aquela? Então, se você não está lá, coloque estudo dirigido. Gente, deixa eu dizer, corre para lá. Eu quero dizer que é um alerta, é super importante. Nós podemos estar tanto como a vítima do manipulador, como também sermos usadas pelo diabo para sermos aquele que manipula. A manipulação é uma característica perigosa, é o espírito de Jezabel atuando num coração que não aprendeu a guardar o que Deus mandou, que sobretudo são saídas da vida. E para falar sobre reforma da mente, se eu sei ou não que eu preciso guardar a minha mente, a Paula Negrão hoje vai trazer esse assunto. Será que você é uma pessoa que realmente precisa de uma reforma na mente? E aqui, Paula, eu quero trazer só um texto. Hoje no meu devocional, 2 Samuel 11, ali no 14:15, tem uma explicação que tocou meu coração, sabe? Eu fiquei assim muito impactada e eu quero trazer com você. Nós estamos falando do rei Davi aqui. Disse assim, ó, de manhã, Davi, que já era rei, escreveu uma carta a Joabe a ser entregue em mãos por Urias. Na carta dizia assim, Davi escrevendo, ponha Urias na linha de frente, na qual o combate é mais intenso. Depois, retroceda a tropa e deixe-o exposto, sozinho, para que ele seja morto. O que eu quero falar aqui, amiga? Muitas vezes nós entendemos assim, mas eu estou reinando, eu sou espiritual, eu estou na igreja, eu estou nos congressos, nas conferências, eu estou com as 5 pessoas de relacionamentos poderosos de intimidade com Deus, eu estou à frente. Deixa eu dizer, não negligencie a tua alma. Cuidado com os desejos obstinados do teu coração. Eu estou falando no estudo dirigido sobre obstinação. A Bíblia disse que de tanta obstinação, o próprio Deus vai te entregar os desejos do seu coração. Fala a verdade para mim, Paula. Você de verdade quer que os desejos do seu coração, seus sonhos, seus planos sejam concretizados a todo custo, sem Deus? Sem Deus, jamais. A todo custo, sem Deus, jamais. O que Deus está nos ensinando aqui é, nós precisamos guardar o nosso coração. Aqui, por causa de um desejo do coração de Davi, ele se envolveu com Betseba. E ali, para colocar fim naquela situação, ele coloca o marido dela, que era ali, ó, alguém que estava lado a lado com Davi na guerra, para que o desejo de Davi fosse realizado. Vamos lembrar que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, por causa de um motivo. Embora ele tenha sido agente de um assassinato em pecado, porque ele adulterou e aqui ele mandou matar o marido de Betseba. Nós estamos falando de um pecado aqui explícito. O que eu quero que você entenda, que aqui existe a manipulação. Davi manipulou. Mulheres amadas do Senhor está escrevendo. Então, vamos pensar que a gente precisa hoje tomar uma atitude de
entender a necessidade de reformarmos a mente. A mente só pode ser transformada pela palavra de Deus. Somente a palavra é capaz de nos limpar. E João 15 vai dizer: vocês já foram limpos por causa da palavra. Então eu quero te fazer um convite, mulher. Essa live aqui hoje é para que você entenda a necessidade de tomar mesmo uma posição. Davi era chamado homem segundo o coração de Deus porque ele se posicionava no arrependimento. Ele entendia que ele pecou, ele rasgava as vestes, ele colocava para fora, ele denunciava o pecado, chamava o pecado pelo nome e ele dizia: é preferível cair nas tuas mãos. Então caia hoje nas mãos de Cristo, caia nas mãos de Deus. Seja sincera, o que você está manipulando? Porque não é só sobre o manipulador, é sobre quanto você manipula seu marido, seu filho, as pessoas que você lidera, para você obter o desejo do teu coração. Para que você possa realmente estar nessa posição, nesse lugar. Então, se nós não entendermos que a manipulação é uma característica de Jezabel e que isso é um espírito que atua num coração não diligente, que não vigia, que não reconhece, que não arrepende, nós estamos falidos. Vamos cair no pecado e vamos ser entregues a Satanás. Então, fique ligada. Hoje, Paula vai trazer... Eu queria dar uma, sabe, sacudir uma segunda-feira mesmo aqui, trazer algo bem pesado para nossa manhã de segunda, mas porque nós não temos mais tempo. O tempo é remido, Jesus está à porta, nós estamos lavando as vestes e precisamos colocar óleo na lamparina, porque ele está voltando. Então, prepare. Paulinha, a live é tua, fica aí com a nossa reforma, que hoje a gente vai precisar entender se eu preciso mesmo de uma reforma na minha mente. Uau, amiga, eu acho que, na verdade, a gente não precisava falar mais nada, né? Depois dessa introdução que você deu, coisa maravilhosa. E é tão importante a gente entender a questão da manipulação, porque a gente faz o seguinte, mulheres, muda a palavra manipulação e coloca a palavra chantagem emocional. Porque a gente Estou falando muito sobre a chantagem emocional agora. A gente tem dificuldade de falar assim, sou manipuladora. Mas às vezes a gente está fazendo chantagem emocional. E se você está fazendo chantagem emocional com alguém, você está usando da manipulação. Uau! Então, é necessário parar. Só pare, porque a chantagem emocional nos leva a lugares tão não é profundo no sentido de profundo com Deus, não. É tão no fundo do poço, porque não existe um relacionamento verdadeiro. Uau! Você dá a chance do outro dizer sim ou não. Você dá a chance do outro ficar com dó de você. E não existe fundo do poço maior do que o lugar de dor, do que o lugar de pena. Então, pensem nisso, mulheres, pensem nisso. E hoje, olha só, a live traz o seguinte tema: será que eu preciso de mudança? Eu poderia dar N pontos aqui para vocês, colocar várias situações para falar assim, ó, se você estiver assim, você precisa. Se você estiver assado, você precisa. Se você estiver se sentindo assim, se você estiver pensando assim. Mas eu quero trazer a palavra. Sabe por quê? Em Romanos 12, 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, Uau. mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu poderia parar aí, mas eu não vou parar. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.
Olha só, aqui a gente fala, em primeiro lugar, eu preciso transformar a minha mente. Eu preciso transformar a minha mente todos os dias. Por quê? Para ser capaz de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero que você pare e faça e se questione o seguinte: será que eu estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida? Uau! Isso já vai responder para você se você precisa transformar a sua mente, se você precisa de uma renovação na mente, se você precisa buscar uma reforma para sua mente. Porque às vezes a gente fala assim, eu não estou vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, porque eu estou no processo. Só que a gente esquece que processo, a palavra processo que a gente gosta tanto de falar, está ligada a fases. E se eu estou sempre na mesma fase, não passei de fase, quer dizer para você, mulher, você não está no processo. Você está ancorada em algo. O que uma âncora faz? Ela segura o barco e não deixa o barco andar, navegar. Você está ancorada, você jogou uma âncora e parou. Então, preste muita atenção. O que é importante a gente entender? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida? Se conecta com Deus, né? Entenda qual é a vontade dele para sua vida. Porque a vontade dele para sua vida não é que você fique parada no mesmo lugar, porque vida é movimento. Vida é movimento. E às vezes a gente se coloca num lugar de vou ficar aqui porque faz parte do processo. Deus quer que eu passe por essa prova. Deus quer que eu passe por dificuldade financeira. Deus quer que eu passe pela doença. Deus quer que... Oi? Peraí. Quero te dizer algo muito importante. Quem cria doença não é Deus. É você, com a sua mente. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Isso para mim é algo indiscutível. Infelizmente, mulheres, é isso que eu quero dizer. Infelizmente, nós criamos a doença com a nossa mente. E muitas. Muitas doenças com a nossa mente. Porque se a gente diz assim, olha só, ai, como que eu crio a doença com a minha mente? Peraí, mas com a fé, você não é capaz de curar? Com a fé em Cristo, você não é capaz de curar? Mas depende que a sua mente tenha fé em Cristo que ele te cure. Então, eu quero te dizer algo. Da mesma forma que a sua fé em Cristo é capaz de curar, porque você precisa crer nele. Precisa de um primeiro passo. Eu creio. Eu tô crendo. Parte de você. Certo? Da mesma forma que você crê, você, sem perceber, cria a doença. Até a Mulheres Amadas do Senhor está dizendo, doenças psicossomáticas. Exato, exato. E a gente cria, né? Na verdade, a gente costuma dizer que todas as doenças acabam sendo psicossomáticas. Todas as doenças, porque elas vêm da mente, né? E a mente é uma caixinha de... Eu não gosto muito dessa expressão, mas assim, é uma caixinha de Pandora, né? Por quê? Não tem como a gente abrir esse inconsciente de uma vez só. Não tem, né? Deus fez a gente de uma forma muito perfeita. Por isso que a vida se trata de fases e processos. A gente vai entender uma coisa de cada vez. E é lógico que a gente tem... só quero... Gleice Walter está dizendo aqui, ó. Ansiedade e depressão também. Todas. Gleice, todas. Até câncer. Todas. Todas. Todas que você pode imaginar, né? Elas vêm da sua mente. Infelizmente, ou felizmente, talvez. Eu diria que felizmente, gente, porque olha só. Se elas vêm da mente, a gente pode, com a nossa mente, curar.
Mas com a nossa mente sozinha? Não, gente. Porque aqui está dizendo assim, ó. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Eu não vou me curar porque, eu. Não, não é o eu. Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida do quê? Da fé que Deus te concedeu. Então, qual é a fé que você tem em Cristo? É isso que você precisa se questionar. Por quê? Se você, muitas vezes a gente fala assim, eu creio, eu tenho fé. Mas no fundo, você está duvidando, porque você está acreditando mais na circunstância, mais na fase ruim que você está, mais no processo, do que naquilo que Jesus pode fazer. E quero dizer, se você está numa fase, se você está no processo, o que você pode fazer agora? Entender como que eu posso, o que eu tenho que aprender. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender de mim? Né? O que eu tenho que olhar para mim? Quem sou eu? Porque aqui nessa tradução que eu dei, está assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se a gente for para a Bíblia, a mensagem, está dizendo assim, não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Vocês serão moldados de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, mulheres, quero dizer algo muito importante. Será que eu preciso de mudanças? Será que eu preciso de reforma? Todo mundo precisa de reforma, porque se diz assim, que que a nossa mente precisa ser renovada, ser transformada. Então, nós precisamos, e se nós não estamos vivendo na boa, perfeita, agradável vontade dele, sim, você precisa de uma reforma. E qual que é a prova disso? Primeiro, se eu estou constantemente cansada, se eu estou constantemente cansada, se eu estou constantemente sem energia, ou a maior parte do meu dia, tem algo de errado. Você precisa, sim, renovar, você precisa transformar algo aí dentro de você. Você precisa rever, porque sim, tem algo de errado. Não tem como você ficar... é normal eu ficar cansada todos os dias, o tempo todo da minha vida, ficar sem energia o tempo todo da minha vida. Não, isso não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Então, sim, você precisa de uma reforma na sua mente, porque a hora que você renovar a sua mente, parar e pensar, opa, eu preciso rever minha rotina. E às vezes você não está conseguindo rever sua rotina porque você quer ser importante, mas não essencial. Eu falo muito isso, gente. Você quer ser importante, mas não essencial. Então, tomem cuidado com isso, porque a pessoa que é importante, ela é importante, mas a importância passa. Aquilo que é essencial, fica. Então, você precisa escolher, eu quero ser importante ou eu quero ser essencial? Os discípulos são importantes para a gente ter como exemplo? São muito importantes. Agora, Jesus Cristo é essencial. Você precisa dos discípulos ou você precisa de Jesus? Você precisa de Jesus, porque é ele que é essencial. Paulo, Então a gente... daqui um pouquinho você está saindo, mas só fazer uma contextualização aqui, gente, nós precisamos ler a Bíblia. Muitas vezes eu falo isso, né? Parece ser muito agressivo. Recebam isso com amor. Ler a Bíblia, ter tempo para estudar as Escrituras, não é culto, não é congresso, não é charrome, não é café, não é você ouvir na live, nem no YouTube. É você gastar tempo com Deus, lendo a palavra e conhecendo as Escrituras. Caso contrário, você sempre vai ficar à deriva do que a circunstância vai dizer, do que a pessoa vai fazer com você. Então, como lidar com os pensamentos? A Bíblia ensina. Estou vendo mulheres aqui, né, falando hoje sobre essa parte das dificuldades com pensamento acelerado. Eu fui diagnosticada com a síndrome do pensamento acelerado. E como você pode atuar isso? Com Cristo.
com a palavra. Quem domina não é sua mente. Quem domina é o Espírito de Deus que habita em você. Ele é mais forte. E eu vou deixar uma palavra, porque a palavra tem que sair. Só para vocês no final, que eu quero que vocês continuem aqui, porque eu vou dizer algo para vocês que a gente precisa escrever na tábua do coração. Deuteronômio 11, 18 vai dizer assim, Paula: gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-as. Amarre-as, tá? Como sinal na sua mão e prendam na testa. Ou seja, temos que sujeitar a nossa mente ao governo do Espírito, que é santo. Ponto final. Então, a depressão, a opressão, as doenças psicossomáticas, a ansiedade, o excesso de preocupação, a síndrome do pensamento acelerado, tudo isso se sujeita a Cristo. Tudo e todas as coisas estão no governo de Deus. Mas a posição é sua, a atitude tem que ser sua, de ir lá e colocar isso debaixo dele, sob o governo dele. Pode tocar, Paulo. E olha só, eu quero deixar aqui algumas evidências comportamentais de que a gente precisa de uma mudança. Se você não consegue enxergar, ai, mas eu não estou na boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, mas eu não consigo enxergar o que está errado. Então, assim, em primeiro lugar, você vive cansada? Então, precisa entender o que está acontecendo. Lembra que o importante é diferente do essencial. Segundo, você evita sair da sua zona de comodismo, da sua zona de acomodação, da sua zona de conforto. Ou seja, olha, para eu fazer uma mudança, para eu fazer alguma coisa, eu preciso estudar muito bem, eu preciso planejar muito bem, eu preciso avaliar os riscos muito bem, eu preciso calcular muito bem, eu preciso estar em segurança, eu preciso garantir que eu nunca vou errar. Gente, isso não vai acontecer. Eu não estou dizendo aqui para você ser impulsiva, porque a impulsividade também tira você do equilíbrio. E aqui, quando você lê Romanos 12, 3, está dizendo a importância de você estar equilibrada. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é importante que você tá com medo, tá insegura, mas vai, dá mais um passo, dá um passo de cada vez, porque senão, eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim, acomodação é morte. É morte. Tudo que é parado. Morte, Lodo do charco. Né? Água parada da dengue, né, amiga? E água parada que nós somos no nosso interior fluirá rios de água viva, não é água parada. É isso. Uau. Nossa, uau. Fala de novo, amiga. Do nosso interior fluirá rios de água viva, não água parada. Então, se parou, não está em Deus. Porque sobre Deus e aquilo que ele nos concedeu é movimento, é corrente, água corrente, água que flui, água de vida. Parou, morreu. Parou, morreu. E às vezes a gente evita mesmo o desafio, porque a gente tem desafios. Tem gente que faz conforto. E tem gente, amiga, que ouve a palavra desafio, sai correndo. Né? Desafio, Deus, não quero, né? Desafio, credo, já dá uma gastura aqui dentro, um fio na barriga, uma aceleração no coração. Então, gente, tome cuidado com isso, porque a vida é movimento. Um outro ponto aqui, olha, capacidade de resiliência. O que é resiliência, gente? Nada mais é que a sua capacidade de se adaptar às inconstâncias da vida. As inconstâncias da vida, aos altos e baixos da vida. Então, olhe para isso, né? Aconteceu uma inconstância, você não vai conseguir ter controle de tudo, você só vai conseguir ter domínio próprio. E tem pessoas que têm muito medo das mudanças da vida. Nossa, nada pode mudar. Tem que tudo ser sempre como é. Só que eu quero te dizer algo, a única coisa que não mudam são as mudanças. É a única coisa que nunca vai mudar.
são as mudanças. A vida acontece, cada dia é uma mudança. Se você hoje está no dia, que dia é hoje, amiga? 11? Hoje é dia 11. Amanhã mudou, é dia 12. Depois de amanhã mudou, é dia 13. Não tem como fugirmos da questão mudança. Então, preste atenção. Mais um ponto aqui para vocês pensarem. Não ter clareza de sonhos. Não ter clareza dos seus sonhos. E aqui eu quero ter muito cuidado com o que eu vou falar. Porque a gente costuma dizer assim: ai, mas eu quero sonhar o sonho de Deus, é Ele que me move. Tem pessoas que estão com a água parada, porque estão esperando Que Deus faça o que ela tem que fazer. Exato. Deus sonhar para você. Meu Quero dizer que as coisas vêm da sua mente, né? O sonho vem da sua mente. Você sonha. Aí você vai apresentar para Deus. Aí está a importância do seu relacionamento com Deus. Porque se você diz assim, eu acho que Deus não tem sonho nenhum para mim. Eu queria ser tal coisa, eu queria ser aquilo outro, eu queria ser aquilo outro, eu queria ser aquilo outro. né? Culpa Deus, mas aí você não caminha, você não vai para frente. Por quê? Porque você está esperando que Deus diga. Você tem que apresentar os seus sonhos para Deus. Precisa extrair daí de dentro. Então é importante sim sonhar. Sonhe. Sonhe, é muito importante. Um outro ponto, amiga, aqui que daqui a pouco eu vou embora. Mulheres, olha só, hoje eu tô no play, né? Play resfriada, tá lindo aqui o Tá negócio. tudo bem. Vida real. Vida real, vamos lá. Um outro ponto, não buscar. Eu vou usar essa palavra, mas eu vou traduzir. Não buscar feedback. O que é um feedback? É saber sobre como você está indo na sua vida. Sabe? Busque feedback, busque saber se você está indo bem enquanto mãe, se você está indo bem enquanto pai, se você é pai, se você está indo bem enquanto profissional, se você está indo bem enquanto amiga. Busque saber não como aprovação. Não é uma questão de aprovação. Melhoria, né? É uma questão de melhoria. Tem pessoas que não conseguem ouvir crítica. Você poderia melhorar. Você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar aquilo. A pessoa se dói. Né, Paula? Não consegue ouvir. Não consegue ouvir. Então, tome cuidado com isso. Porque, gente, às vezes a gente não está fazendo algo e não enxerga que está fazendo algo. E a gente precisa que outra pessoa nos diga. Então, assim, seja aberta ao que algumas pessoas te dizem, não todas. Você precisa escolher quem são as pessoas do seu círculo de confiança para que você receba esses feedbacks ou esteja aberta à opinião dessas pessoas em relação a você. Mais um ponto, constante sensação de inadequação. Você se acha inadequado o tempo todo? Você acha que você não pertence a lugar algum? Você acha que você não pertence a grupo algum? Você acha que você é uma farsa em tudo que você faz? Porque existe uma insegurança muito grande. Então, preste atenção. Preste atenção, porque você precisa de mudança urgente neste momento. Se você tem um sentimento de inadequação, para tudo, porque tem algo muito errado aí dentro. Então, precisa mudar, precisa trabalhar a sua autoestima, precisa trabalhar a sua autoimagem, precisa trabalhar os conceitos que foram atribuídos a você. E, por último, conversas autodestrutivas consigo mesma. Você tem conversas autodestrutivas com você mesma? Ai, nossa, eu não vou conseguir fazer isso daqui, não. Ai, nossa, isso daqui é muito difícil para mim. Nossa, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Você tem essas conversas autodestrutivas com você? Então, preste atenção. Para tudo, porque tem muita coisa errada aí dentro. E eu estou dizendo muita coisa errada, por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está na boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E não está, porque Deus, o fardo, primeiro que o fardo dele é leve. Se está pesado, já para. Certo?
certo? A vontade dele não causa dor nem confusão. Tá doendo e tá no meio da confusão? Para, que tem algo errado. O fardo dele é leve. Você pode ter tribulações, mas ele venceu o mundo. Então, assim, se você tá 20 anos, 30 anos na mesma fase de um processo, para e reveja. Por quê? Tem algo de errado. Tem algo errado, você precisa recalcular a sua rota. E recalcular a sua rota urgente. Tudo bem, mulheres? Gente, olha só, algumas perguntas aqui não dá pra gente. Por isso que eu falo para vocês ir para o estudo dirigido. Quando você fala de Jó, a situação de Jó não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, tá bom? Jó foi tentado, aprovado por Deus. A provação de Jó, meninas, assim como todas as provações daqueles que estão em Cristo, elas são autorizadas por Deus. O diabo não pode fazer nada contra a vida daqueles que são de Cristo, porque existe a provação, né? Deus a libera ali para você ser provado, né? Para você, vamos lembrar de Jesus no deserto, Jó, enfim. Então, nós estamos falando de mente, de posicionamento, de decisão sua, até mesmo na prova. Então, a gente precisa ler a palavra e entender sem interpretar. A Bíblia é uma revelação, não é uma interpretação humana. E eu falo isso, meninas, porque não tem como você conhecer sobre a sua mente sem conhecer a palavra de Deus. E eu falo, leia a Bíblia, para que a gente não caia em doutrinas humanas, regras e leis dadas por homem. O próprio Espírito que é santo, ele nos ensina sobre todas as coisas da palavra de Deus. Amiga, Você precisa ser ensinada por Carla, por Paula Negrão, por ninguém, uma vez que o Espírito está lá. Mas você precisa ser limpa. A mente tem que ser limpa pela palavra de Deus, ok? Nós precisamos entender os nossos posicionamentos. E aqui eu deixo a live aqui para vocês, só hoje. Essas lives, como toda uma composição de lives, está no estudo dirigido para as alunas que estão lá. Então, se você quiser rever, você tem que estar no estudo dirigido. Por que eu falo isso? Desta live, sai várias coisas da semana que eu ministro no coração de vocês para não ter dúvida e para a gente ter um entendimento. Mas eu quero dizer algo. A mente se sujeita ao espírito ou ao governo do mundo. Então, eu vou deixar um texto aqui para vocês lerem. Paulinha, se você quiser sair, tá, minha amiga? Eu sei que você tem um compromisso. Mulheres de Deus maravilhosas. Amiga, te ligo mais tarde. Fui. Fui. Eu quero deixar aqui para vocês um desafio. Amanhã eu vou falar muito sobre isso lá na nossa live devocional da mesa, tá? Mas eu quero dizer algo para vocês. Filipenses 4:8 vai dizer assim: tudo que for verdadeiro, nobre, correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência nisso, digno de louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o que eu aprendo nessa palavra, meninas? O nosso pensamento, ele é ocupado por uma decisão minha e sua. Não adianta você culpar seu marido, seu filho, a sua situação, a sua circunstância. É você que decide no que pensar. O pensamento vem, ele é uma nuvem, ele vai chegando, mas acolher o pensamento, colocar ele para dentro do seu coração, é você quem faz isso. Então, se você hoje entendeu, dentro de tudo isso que a Paulinha trouxe, que é necessário reformar a sua mente, você é uma convidada a começar agora a mudar o seu posicionamento, tá bom? Então, leia Filipenses 4:8. Eu quero liberar sobre a sua semana hoje isso. Eu quero liberar para você. Pare de culpar as circunstâncias, para de culpar a situação. O estudo dirigido deste mês é sobre Jezabel. Sabe, muitas vezes esse espírito intimidador, de culpa, medo, vai fazendo com que você pare de viver o processo, o propósito, o lugar que Deus te chamou. Então, presta atenção. É você que decide no que pensar.
Quantas pessoas aqui nessa live estão nutrindo pensamentos de derrota, de fracasso, de dor, de angústia? Elas estão lambendo as feridas, elas estão vitimizadas. Deixa eu dizer, você passou por uma prova, porque Deus disse a Satanás: vai lá, prova meu filho, porque ele crê em mim. Em quem você está crendo? Você olha para a circunstância, para o desafio, para o vento, para a tempestade, ou para quem está no barco, para Cristo, pela sua fé, aquilo que você professa. É muito fácil, meninas, eu levantar a mão e dizer que eu creio em Jesus Cristo. Difícil é ter uma atitude que caminha sobre o que eu estou professando. Quando você está assolada de dificuldade, é você, menina, que decide o que você vai fazer com aquilo. O dardo inflamado do diabo vai na sua mente. É por isso que Efésios 6:10 vai dizer: coloque o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque a salvação te diz quem é o seu dono. O seu dono é Jesus. O capacete fala do sangue do Cordeiro. Quando você coloca o capacete, os dardos inflamados do inimigo vão bater aqui, ó. Eles vão encontrar com a salvação, com o sangue. Vai saber, peraí, aquela mulher que está com aquele capacete ali, ela é de Cristo Jesus. Então, é incoerente nós termos uma vida que professa Cristo e uma vida contrária a isso, onde as atitudes, os nossos pensamentos, as nossas declarações não falam que somos dele. Então, hoje eu quero trazer para você esse versículo. Será que você pode meditar nele? Coloca aqui um foguinho. Coloca aqui para mim, participa comigo. Eu não tiro os comentários, meninas, porque essa live é participativa. Para mim não faz sentido nenhum entrar numa live ao vivo e não ter vocês participando. Aí é preferível eu pôr vocês para ver uma aula minha gravada lá no estudo dirigido na plataforma. Então eu quero que você participe. Coloque um foguinho aqui, por favor, para que você coloque este versículo em ação. Promete para mim. Efésios 4:8. Eu libero, em nome de Jesus, que você viva essa palavra esta semana. Meninas, você precisa viver a Bíblia. Carla, como que eu vivo a Bíblia? Não é só ler, é meditar e deixar que essa palavra transforme você. O que nós vamos fazer durante essa semana? Preste atenção. Olha só, tudo que for verdade, verdadeiro, presta atenção. O diabo lançou na sua cabeça agora uma mentira. É você que decide se você vai acolher a mentira ou se você vai lançar ela fora. Então, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelência, digno de louvar a Deus, é o que você vai pensar essa semana. Ok? Vamos combinar isso? Eu vou deixar aqui, ó, a Luciana me ajudou aqui, ó. Eu vou deixar o texto aqui para você meditar. Ó, presta atenção. Efésios 6, a partir do 10, vai dizer: coloque o capacete da salvação. Então tá aqui, ó. Filipenses 4:8, você vai meditar. Você vai ler todos os dias. Você vai meditar de manhã, de tarde, de noite nesse versículo, até que ele faça parte daquilo que você é. Capacete. Tudo que for verdade é mentira. Gente, o diabo é o pai da mentira. Ele vai trazer vários pensamentos mentirosos para você. Mas quem vai decidir acolher é você. Não adianta, gente, você terceirizar isso. Isso é sua responsabilidade. Deus te deu domínio próprio, que é fruto do Espírito. Pensou algo que não está na Bíblia. Pensou algo que Deus não disse. É do diabo. Lança fora, não acolhe, não traz para o seu coração.
É assim que você vence as suas lutas. É assim que você manda Satanás embora. Com atitude. Não é amarrar Satanás. Não é repreender o inimigo. É decidir. É tomar postura. É agir. É não aceitar. É você que decide isso. Então, promete para mim, amanhã, na mesa com Jesus, eu vou falar muito sobre esse assunto. Eu vou trazer um texto amanhã para a gente estudar, que está lá em 1 Coríntios 2, e nós vamos lembrar dessa live de hoje, tá? Então, amanhã eu vou complementar essa live. O que eu e a Paula quisemos trazer para vocês aqui é assim, ó. A gente precisa reformar nossa mente. Só existe um jeito. Não existe chaves, caminhos diferentes, não existe plano, ferramenta. É a Bíblia. Tá aqui, minha amiga. É aqui que você transforma a tua mente. É aqui que você nega as investidas de Satanás. É aqui que você conhece sobre Jesus. Eu quero que você pare de dar lugar para o diabo através da decisão de acolher pensamentos que a palavra de Deus nunca disse. Então entenda, se for verdade, se for nobre, se for correto, se for puro, se for amável, se for de boa fama, se for excelência, se tiver louvor, vai ser isso que você vai ocupar no seu pensamento, ok? Combina comigo isso? Nós vamos estudar. E é isso que a Patrícia disse. Sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é de lá que procede as saídas da vida. Que você possa ser abraçada nesse início de semana por esta chave poderosa de Deus. Quem decide é você. Não é Efésios, é Filipenses, tá bom? Eu deixei aqui, ó, tá fixado aqui. Filipenses 4:8. É isso que você vai ler, meditar e viver. E que em nome de Jesus você possa entender que é você que faz as coisas acontecerem. Filipenses 4:8. É isso que você vai viver a partir de agora. Você vai começar a identificar tudo aquilo que não é da palavra, que Deus não disse, que não é louvável, que não é verdade, que não é puro. Por que você está pensando? Por que você está nutrindo? Por que é que você está embalando, cuidando? Lança fora. Substitui a mentira de Satanás pela verdade. Começa a substituir tudo que é impuro, tudo aquilo que você pensa que não procede de Deus com a pureza de Deus. Tudo aquilo que é verdade, seja isso que está dominando o teu coração esta semana, ok? Você consegue fazer isso? Escreva esse versículo agora, num post-it. Prega ele no espelho, prega ele ali no retrovisor do seu carro ali embaixo. Prega ele agora na janela da onde você está ali cozinhando, fazendo o teu almoço e começa a pensar que você é uma mulher transformada pela palavra de Deus. E tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se é excelente, digno de louvor, é isso que você fará esta semana em nome de Jesus. E se você quer aprofundar, eu te convido a participar do estudo dirigido. Lá eu estou mergulhando, lá eu estou trazendo à tona tudo aquilo que precisamos denunciar do nosso coração. Você é um rio que flui água viva, não é água parada, não é lodo, não é charco. E em nome de Jesus, você viverá esta semana fluindo rios de vida por onde você passar. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, até amanhã, 8:30 da manhã. Fica com Deus. Esta live ficará 24 horas gravada aqui para você e depois estará lá no estudo dirigido. Se você não está lá, vem. Beijo.